Agora são 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento, agradeço antecipadamente a sua audiência. A partir desse momento começa mais um Contraponto da Cultura, a voz do povo. Hoje, terça-feira na semana, 27 de setembro do ano de 2016, cristãos católicos comemorando o dia de São Vicente de Paula. Depois nós falamos um pouco mais sobre isso. Hoje é dia do encanador e é dia mundial do turismo. Dante, vem chuva ou não vem chuva hoje? Não, pelo contrário, tarde de sol, 31 graus, amanhã a mínima é de 15, as noites estão sendo mais frescas, né? E as tardes quentes, 32 graus é a máxima para amanhã e muito sol até a sexta-feira. Até sexta-feira? Sexta começa a chover um pouco. Aí vem chuva? Um pouco, pouca coisa. 11h02 com 48 segundos. Hoje, na rodada de entrevistas que nós temos com os candidatos a prefeito por Foz do Iguaçu, já nos honrando com a presença aqui nos estúdios, o candidato Felipe Mansur. Qual é teu destaque, Eli? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil já estão todas a postos. Nós já temos informações, inclusive, de como vai ser o trabalho deles a respeito do pleito eleitoral no próximo domingo. O que pode, o que não pode, daqui a pouquinho, depois no próximo bloco, nós vamos estar destacando. 12 deve ser em algum outro fuso horário, não o nosso. 11h03 com 30 segundos. Cida, bom dia, Cida. Bom dia. Junto com isso, a Polícia Federal, inclusive com o trabalho na Ponte da Amizade, em locais de votação também, a Polícia Federal estará presente no domingo. O destaque, doutor Nelson, continua as dificuldades da saúde. Os trabalhadores do poliambulatório na América reclamam de não ter recebido o mês trabalhado nesse novo acordo que foi feito com os serviços executados no laboratório. Conosco aqui nos estúdios também, seu Sadi Carvalho, Roberto Apelval, Vânio e mais gente aqui, assessores que nos honra também aqui com a presença nos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia, Enes. Muito bom dia. Enes, ontem, só para a gente atualizar e depois da entrevista com o candidato Felipe Mansur, nós vamos também detalhar, esmiuçar. Ontem, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, apreciando um recurso chamado embargos de declaração, por unanimidade, embargos de declaração que foi interposto pelos advogados do candidato Paulo McDonald. Por unanimidade, disseram o seguinte: nós mantemos a nossa decisão, a decisão é aquela, e de hora em diante, não contente, evidentemente que Paulo McDonald vai buscar em outra instância, digamos assim, recurso no sentido de modificar a decisão que foi dada em Foz do Iguaçu, impugnando a candidatura, confirmada em Curitiba, e ontem no julgamento de embargos de declaração por unanimidade, mais uma vez. O que significa? Em termos processuais, veja bem, em termos processuais, mais uma etapa que Paulo McDonald perdeu. 11h05, bom dia, Felipe Mansur. Doutor Nelson, bom dia a todos que estão aqui no estúdio e a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui novamente. Eu quero dizer o seguinte: o Felipe tem 33 anos de idade, é casado, tem uma filha de 2 anos, é formado em administração de empresas com especialização em marketing, curso de extensão em políticas públicas em Harvard, nos Estados Unidos. O administrador coordenou uma equipe técnica que estudou e analisou o comportamento da economia e das finanças de Foz do Iguaçu. Os trabalhos deste grupo foram apresentados em debates com a sociedade iguaçuense, que resultaram na elaboração de diretrizes para uma nova forma de gestão na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Felipe, eu singelamente te pergunto da seguinte forma: você, nessa caminhada, que não foi tão longa assim se comparada às outras eleições, às eleições anteriores, você mudou alguma coisa de entendimento que você tinha em relação a Foz do Iguaçu? Conheceu mais, conheceu menos? O que você pode dizer desse trajeto do contato, do corpo a corpo com as pessoas? Olha, doutor Nelson, as diretrizes que nós tínhamos estudado da cidade, aquilo que a gente tinha percorrido, elas permanecem as mesmas, né? A problemática da cidade permanece a mesma e a gente sabe que precisa atuar em diversos pontos aí que, porventura, a gente pode falar aqui. O que eu tenho muita gratidão que tem acontecido nessa eleição é o contato com as pessoas. Eu tenho sido convidado para entrar na casa das pessoas. Eu sempre digo, quando eu vou falar na casa das pessoas, que é uma honra, porque a gente não põe qualquer um dentro de casa,
né? As nossas reuniões têm sido feitas principalmente nas casas, onde as pessoas nos recebem, nos acolhem. Eu tenho conhecido muita gente de todos os tipos, e isso tem me deixado muito feliz. Porque eu acho que um homem, não só o homem público, mas o ser humano que tem contato com as pessoas, ele é um ser humano mais completo, né? O ser humano, aquele que fica isolado, que não tem contato, o carrancudo, ele é um homem que não está em sociedade. E principalmente o homem público, ele tem que estar em contato com as pessoas, tem que estar na sociedade, tem que estar vendo os problemas. E aí eu aproveito para apresentar um dos nossos projetos, que é realmente atender a população ao longo dos 4 anos de mandato que nós vamos ter. Nós vamos ter o que a gente chama de a prefeitura na praça. Vai ser todo sábado. Depois nós temos que conversar sobre o programa, como é que vai ficar, né, doutor Nelson? Mas todo sábado... Mas vai ser das 8 às 10, o senhor vai para a praça. Isso. Nós vamos estar apostos na prefeitura para atender o povo, eu e todos os meus secretários, porque é um absurdo o cidadão iguaçuense pagar os seus impostos e não poder ser atendido para a prefeitura. Eu vou fazer isso. Eu lhe dou alguns segundos depois, apenas fazendo um parêntese de seriedade. Felipe, se você soubesse, saber você sabe, claro, mas são muitos os elogios à Rádio Cultura e até por os outros órgãos nossos de comunicação, por esse tipo de discussão que nós estamos propiciando no processo eleitoral. E a gente às vezes até imagina que não tenha o número de ouvintes que tem e que pessoas às vezes, por seu dia a dia particular, que naquele momento não estariam ouvindo. Estão ouvindo, estão muito atentos. Eu vou fazer duas perguntas. Deixa eu fazer um adendo então, doutor. Eu saí, umas semanas atrás, saí do Sol de Maio, peguei um ônibus no Sol de Maio, porventura não tinha ponto de ônibus no Sol de Maio, até para as pessoas que não conhecem o Sol de Maio, lá não tinha ponto de ônibus. Peguei um ponto de ônibus e vim para o centro, para a gente fazer uma avaliação aí mesmo do transporte coletivo. E dentro do ônibus uma moça me abordou e disse: Felipe, eu escutava o teu programa na Rádio Cultura todo dia, que era a hora do voluntário. Esse é um outro assunto que eu quero conversar com você, mas é o seguinte: vendo os institucionais dos 5 candidatos, num deles você, com os demais candidatos, salvo o melhor juízo, na UniOeste, vocês estão fazendo um debate, conversando. E me chamou a atenção numa das falas sua que você utilizou institucionalmente no seu programa de televisão, dizendo o seguinte: por acaso o candidato tem consciência do estrago que ele faz de prometer uma coisa que ele não pode cumprir? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, esclarecesse um pouquinho mais. Me chamou a curiosidade disso. Isso daí, até essa fala minha lá na UniOeste, doutor Nelson, está na base da minha vontade de entrar na política. Porque, veja, os candidatos, durante o pleito eleitoral, eles trabalham com a esperança das pessoas. Eles mexem profundamente naquilo que a pessoa acredita para a sua cidade, para a sua vida. E a hora que chega um candidato e ele promete uma coisa que muitas vezes ele sabe que ele não tem condição de cumprir, ele sabe que durante o mandato dele aquilo é impossível, ele está sendo desonesto já naquele ato com a pessoa. Só que os candidatos em si não calculam o quanto de impacto isso gera no eleitor. Por quê? Porque ele vai começar uma gestão e aquele eleitor vai ficar esperando. Ele criou uma expectativa, aquele eleitor vai continuar esperando. E vai passar os 4 anos, o eleitor vai continuar esperando. Aí vai acontecer, como aconteceu diversas vezes comigo durante essa campanha, de eu chegar em alguns eleitores extremamente indignados com a política. E essa indignação não faz bem para a saúde da pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai ter dor de estômago, a pessoa vai ficar com uma dor de cabeça, a pessoa vai xingar, vai praguejar sobre o político X que foi na época da eleição, prometeu isso e não fez, e que o político só aparece de 4 em 4 anos, que é uma verdade. Eu sei que é uma verdade, os políticos só aparecem de 4 em 4 anos, mas eu não quero ser assim. Então, o que nós estamos enfrentando é mostrar para as pessoas que nós podemos fazer uma política nova, uma política diferente. Agora, política, nesse aspecto específico, é uma questão de saúde pública. Porque prometer e não cumprir, o político que promete e é leviano, inconsequente em prometer algo que ele sabe que não vai conseguir cumprir só para ganhar o poder, só para sentar na cadeira do prefeito, ele está acabando com a saúde dos habitantes da cidade. 11 horas, 11 minutos e 44 segundos, Enis. Bom dia, Felipe. Bom dia, doutor Enis. Felipe,
Obrigado pelo doutor, né? Você sabe que esse negócio está pegando e estão fazendo umas exigências a mais de mim. Ainda bem que eu não sou candidato a nada e não tenho que comprovar nada, senão teria que comprovar mais esse título aí que você está me dando. Mas, Felipe, já praticamente no encerramento de campanha, né? Dá para fazer uma avaliação daquilo que a gente projetava lá atrás e daquilo que é hoje, né? E, consequentemente, se esse trabalho todo vai repercutir exatamente lá nas urnas, né? Uma coisa é nós estarmos falando em rádio, falando em TV, soltando panfletos, outra coisa é aquilo que você está fazendo, que é o corpo a corpo. É conversar com as pessoas, é conversar com as famílias, né? Eu notei que você vem fazendo esse trabalho aí de uma forma, digamos, bastante assídua. Dá para fazer uma avaliação daquilo que vai acontecer nesses contatos todos do que você fez em programas de rádio e de TV, mas a repercussão lá na urna? Nós estamos sentindo, doutor, por exemplo, eu estava agora, antes de vir para a rádio, eu estava na Avenida Brasil. Passando na Avenida Brasil, eu estava dentro de uma loja, de repente entra um senhor dentro da loja, um senhor devia ter lá uns 60, 65 anos, e ele nunca tinha visto esse senhor na minha frente. E ele fala: Felipe, eu vou votar em você. Eu falei: olha, muito obrigado, mas o que levou o senhor a votar em mim? Ele disse: você é coerente naquilo que você fala, as suas propostas são coerentes com aquilo que pode ser feito dentro de uma prefeitura. Quero mandar um abraço para o senhor lá, para o Fernandão, que ele me abordou e falou isso. Então nós estamos sentindo, Enes, veja, o que eu quero resgatar com essa campanha, com essa candidatura? Eu não quero simplesmente, já falei várias vezes, ganhar o poder pelo poder. Mas eu quero resgatar a função do homem público, que é o funcionário do povo. A esperança que as pessoas têm que ter e podem ter dentro de uma candidatura ou de uma legislatura no nosso município. Eu não quero ter a minha consciência pesada por ter feito alguma coisa errada. Agora, se a gente deixar os maus tomarem conta do poder, os bons vão ficar só olhando, que é isso que aconteceu na nossa cidade. Então, tenho sentido uma positividade muito grande. Existe, sim, uma onda de crescimento da nossa candidatura. Isso é notável, até pelos ataques que eu estou recebendo dos outros candidatos. De um candidato específico, estou recebendo muito ataque. Começaram a falar aí, Enes, que eu sou ateu, que eu não acredito em Deus, botaram religião no meio. Isso aí é sinal de desespero. Por quê? Porque fizeram uma pesquisa e viram que nós estamos empatados. Então, estão desesperados com a minha presença. Eu estou sendo o calo no sapato dos desonestos nessa campanha. Felipe, ontem nós entrevistamos aqui o presidente do Codefós, o empresário Rony Tempe. E o Codefós, numa campanha pelo voto consciente, né, para que as pessoas, o eleitor, pense no seu ato de votar, a responsabilidade até que ele tem de votar e de escolher o seu representante, seja no legislativo, seja no executivo. Há tempos, há cerca de ano e tanto, quase 2 anos, você trouxe, e eu até fiz entrevista contigo, a questão do voluntariado. Sim. Do voluntariado. E ontem o Rony dizia o seguinte: são 180 instituições que hoje fazem parte, ou segmentos da sociedade, dos mais anônimos aos mais reconhecidos, aos mais numerosos, enfim, que fazem parte do Codefós. E ele observava o seguinte: o candidato a prefeito que não prestar atenção da sociedade inteira, a academia, o comércio, a indústria, o setor de serviço, de lazer, de turismo, etc., etc., quem não prestar atenção nisso está perdendo um voluntariado. O voluntariado que você diz é mais ou menos por aí, com a sociedade lhe ajudando? Sem dúvida nenhuma, doutor Nelson. Assim, dentro desse trabalho que eu pude fazer aqui junto com a Rádio Cultura, de contato direto com as instituições de voluntariado da nossa cidade, o que a gente observou? Se nós tirarmos essas instituições da cidade de Foz do Iguaçu, a cidade de Foz entra em colapso. Essas instituições de voluntariado, e eu estou falando aqui todas, se você faz parte de alguma instituição de voluntariado, você pode saber que eu estou falando do seu trabalho. Se nós não estivermos com essas instituições funcionando em Foz, a prefeitura não dá conta de administrar nada, porque essas pessoas, elas têm um trabalho fundamental na nossa cidade. E aí, nós conseguimos observar que
as prefeituras, historicamente, elas dão pouca atenção para isso. É uma subvenção que não é suficiente. Então, veja só, eu vou pegar um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. Tem instituição de voluntariado aí que atende 700 crianças. Atendendo 700 crianças, essa instituição recebe entre 6 e 8 mil reais por mês. Como é que essa instituição vai sobreviver? Imagina se essas 700 crianças forem todas ficar para a prefeitura, embaixo da asa da prefeitura, ou simplesmente a prefeitura não der conta de atender, essa instituição de voluntariado fechar. São 700 crianças que podem correr o risco de virar traficantes daqui a uns dias, de ir para o crime organizado. 700 crianças que podem ficar soltas no mundo. Então nós temos que ter um papel social. Sim, nós temos que atender o social, sim. O que nós queremos fazer com isso? Nós queremos ampliar a atuação da Secretaria de Assistência Social. E aí, doutor, eu falo o seguinte, depois que acabar a eleição, não existe mais partido. Existe a cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos que trabalhar realmente em rede. Existe a cidade de Foz do Iguaçu e nós temos que colocar as pessoas boas, com aquilo que elas sabem fazer, nos lugares adequados, independentemente do partido político que ela estiver atuando. 11h18, Eli, qual é a pergunta que você quer fazer? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Felipe. Você, como já o doutor Nelson fez a colocação, você não mudou muita coisa com relação ao seu plano de trabalho, mas você tem ido para os bairros, como o professor Enes colocou. Você não mudou, mas o que acrescentou? Qual foi a maior reivindicação que você percebeu nos bairros, aonde você tem ido, com as pessoas que você tem conversado? Olha, eu vejo que a gente tem um problema, assim, que ele está... Obviamente, o problema da saúde é um problema que toda reunião que eu vou, ele é tocado. Esse é um problema, mas isso aí está na mídia, isso aí, todas as pessoas em Foz do Iguaçu estão sofrendo com isso. Agora, além disso, o que acontece? Creche. As mães de Foz do Iguaçu estão sofrendo por não conseguirem deixar os filhos na creche período integral. Esse é um compromisso. Já era um compromisso meu, já estava no meu plano de governo e nós vamos fazer isso. Creche no meu governo vai ser período integral. Você, mãe de família, que está me escutando, você pode ter certeza. No caso de eu vencer esse pleito, a creche em Foz do Iguaçu vai ser período integral. Agora, tem uma outra coisa ali que muitas vezes não aparece. Chama-se legalização urbana, dos lotes urbanos. O que tem de lote com falta de legalização em Foz do Iguaçu é um absurdo. Às vezes, chega numa reunião, a pessoa fica até acanhada de falar. Puxa vida, o meu lote não está legalizado, eu não pago IPTU ainda. Aí você chega, senta na casa da pessoa, às vezes tem 30, 40 pessoas, toma um cafezinho, chega uma pessoa perto de mim, isso não foi uma nem duas, foram dezenas. E fala, sabe o que é, Felipe? O meu lote aqui não está legalizado. O que você vai fazer para legalizar o lote em Foz do Iguaçu? E aí nós falamos, olha, nós temos que fazer um mutirão de legalização de lotes. Nós temos que botar a prefeitura para trabalhar, para funcionar, para atender o cidadão e ver a possibilidade de legalizar o maior número de lotes aqui na cidade de Foz, porque aí a gente está mexendo na casa e na família das pessoas. Isso é uma coisa muito, muito importante. E aí tem outras coisas também, Eli, que eu vou falar para você. Isso a gente já tinha identificado, mas é outra questão que as pessoas têm vergonha de falar. A falta de emprego. A falta de emprego em Foz hoje está batendo todas as famílias. Eu lembro de uma reunião que eu fui esse final de semana, a hora que eu falei nesse assunto, o olho do rapaz que estava na minha frente brilhou. E eu vi que ele não ia falar porque ele estava desempregado. E aí eu fiz o compromisso, continuei com o compromisso e procurei dar a maior segurança possível, que os outros candidatos a prefeito não falam em gerar emprego. Eles falam, vou consertar a saúde, vou consertar isso, vou consertar aquilo, mas ninguém falou em gerar emprego. Gente, sem emprego, uma cidade não vive. Nós estamos perdendo hoje, doutor Nelson, empresas para Santa Terezinha de Itaipu. O prefeito de Santa Terezinha vem nas nossas empresas, bate na porta e diz, vamos para a minha cidade, eu vou te dar loteamento, eu vou te dar o terreno, vou te dar a terraplanagem, vou te dar o IPTU grátis. As empresas estão indo embora. Tem empresa no Morumbi, foi embora. O que nós vamos fazer? Gente, nós vamos ficar olhando isso acontecer? Mais de 100 famílias perderam renda na região do Morumbi porque uma empresa específica foi se instalar em Santa Terezinha. Então, nós temos que tratar isso de maneira urgente. Eu não entrei nessa eleição para fazer um discurso eleitoreiro, só para ganhar voto. Eu entrei para falar a verdade. E a verdade que eu estou falando é isso que eu estou me comprometendo.
Agora são 11 horas e 20 minutos com 39 segundos. Certificação digital, assinatura do futuro, visando o acesso fácil à mais nova tecnologia de segurança para a comunicação, troca de informações, dados e documentos via internet. A De Paula é a autoridade de registro vinculada ao Serasa. De Paula, o certificado digital sai na hora. De Paula, equacionando soluções. E fica na rua Antônio Raposo, 310, no centro de Foz do Iguaçu. O telefone 2105-2000, repito, 2105-2000, ou ainda o fax 2105-2010. 11h22, Dante. Candidato, o seu plano de governo, o senhor fala em recuperação econômica, fala em pensar no futuro, né, em desenvolver a cidade gerando empregos. Eu quero saber o seguinte, isso tudo é imprescindível, mas a gente sabe que muitas dessas coisas, e a maioria delas, a longo prazo, começam a surtir efeito, né? De imediato, o que a gente consegue fazer para gerar emprego em Foz do Iguaçu e resolver os outros problemas também? Primeiro, eu acho que de imediato, Dante, a gente tem que dar força para o trabalho que a CIF está fazendo, a Associação Comercial está fazendo, que é de acelerar essa legalização dos alvarás. Porque um comerciante, um empresário sem o seu alvará, e eu já encontrei muitos na cidade, que chegaram para mim, agora, domingo mesmo, um rapaz me abordou e disse, Felipe, eu tenho a minha fábricazinha, essas fábricas pequenas que tem nos bairros, e disse, eu não consigo tirar o alvará, eu preciso tirar o alvará, senão eu não vou conseguir mais funcionar, não consigo emitir nota. Então nós precisamos fazer a prefeitura funcionar para atender o cidadão de Foz. Isso já vai dar um efeito, por quê? Porque a gente gera uma segurança. O empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele investe na cidade se ele tem segurança. Hoje a Prefeitura de Foz não consegue dar segurança. Então nós vamos fazer com que a Prefeitura possa funcionar de uma maneira organizada para dar segurança para esses empresários atuarem. E aí, Dante, a gente tem uma coisa que a gente pode fazer de maneira imediata. A gente pode chamar as empresas que aqui estão instaladas e ver o que elas precisam para ampliar a sua capacidade de gerar emprego e renda. Então, por exemplo, às vezes uma empresa, que eu passei na área industrial esses dias, a área industrial está totalmente escura. Quem sabe as empresas lá, elas não precisam de um apoio em infraestrutura, um apoio, muitas vezes, no asfalto, que falta asfalto lá ainda, para que elas possam ter mais tranquilidade, às vezes ampliar o turno de trabalho e gerar mais emprego e renda. Nós precisamos fazer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Fórmula mágica não tem. Mas a Prefeitura, ela precisa ser proativa, ela precisa ser ativa nessa geração. E aí nós vamos conseguir gerar, sim, muito trabalho. Mas, primeiro, é arrumar a casa. Precisamos arrumar a Prefeitura. Senão a gente não dá segurança para ninguém gerar emprego em Foz. Agora são 11 horas 24 minutos e 30 segundos. Eu vou chamar a Cida. Estamos entrevistando o candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, Felipe Mansur. Cida, qual é a pergunta que você quer fazer para o candidato? A pergunta que eu faço ao candidato é a seguinte. Candidato, principalmente na Secretaria de Saúde, a gente vê uma demanda muito grande de contratos. O contrato da oftalmologia que venceu e ficou por muito tempo para ser renovado. A questão do raio-x, que hora ou outra é no PA do Morumbi ou no UPA, que está com problema, e da empresa também para que faça. A fisioterapia, volta e meia tem alguém nos ligando aqui que precisa levar alguém acamado e não tem a fisioterapia. As clínicas estavam sem contratos. A questão do laboratório, ainda que estamos vivendo o problema da questão do laboratório, contrato que encerrou, Ministério Público em cima. Principalmente nessa quesito contratos. Depois a gente vai falar do contrato da empresa de lixo também. O que o senhor pensa com relação a esses contratos, esse gerenciamento da parte de contratos de clínicas de prestação de serviço de saúde? Veja, essa é uma questão muito delicada. Por quê? Porque a gente não tem acesso a esses contratos. A gente não está sabendo como é que... E nenhum candidato que não está dentro da prefeitura, ele consegue saber. Você pode fazer essa pergunta para um outro candidato, ele vai chegar aqui e vai dizer, não, vou arrumar os contratos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu preciso entrar na prefeitura e pegar contrato por contrato desse e analisar o contrato. O que está acontecendo com esse contrato? Quem que está recebendo? Quem que não está recebendo? Uma coisa eu posso te dizer, com 210 milhões de orçamento, nós precisamos garantir que esses contratos sejam cumpridos, porque tem empresa que está recebendo. Então, é uma questão administrativa. Eu quero dar um exemplo aqui para ilustrar para a dona de casa, principalmente, que está me escutando. É a mesma coisa, você pega uma administração de uma casa. A gente falando de uma questão diferente, mas vamos fazer uma analogia, uma comparação aqui. Ela tem, vamos supor, que comprar gás todo dia, ou toda semana, ou sei lá quanto tempo, qual a frequência que a dona de casa tem que comprar gás. O gás acaba, ela esquece de comprar
ou ela não paga o fornecedor de gás não entrega o gás a outra vez para ela. E muitas vezes isso acontece na administração pública. A gente não tem uma organização. Por isso que eu tenho batido tanto na tecla da organização. Quem sabe esses contratos são uma questão de organização administrativa. Nós precisamos botar as pessoas lá para pensar, para funcionar isso. Não adianta deixar solto. Não adianta deixar. Não é porque foi feito o contrato com uma empresa lá do laboratório que a prefeitura tem que se eximir da responsabilidade de fiscalizar aquilo. Nós temos que entrar e fiscalizar esses contratos. Primeiro, garantir que eles sejam cumpridos. E segundo, garantir que eles sejam pagos, porque senão a empresa não vai cumprir aquilo que foi comprometido também. Agora são 11 horas 27 minutos e 30 segundos. A Rádio Cultura está entrevistando Felipe Mansur, da coligação Novo que a gente quer, com os partidos Rede, PMDB, PSDC, PV e PFL. E eu vou para o intervalo comercial. PPL, perdão. O que eu disse? PFL já não existe. Não, o PFL seria o DEM, que não está na coligação. Mas enfim, então é o PPL. Vamos ao intervalo comercial e eu volto com o Contraponto da Cultura. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Agora, a Tríplice Fronteira se tornou uma referência para a saúde dos seus rins. A Meta Saúde Clínica do Rim foi construída especialmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos rins. Equipamentos de última geração para o tratamento de diálise com 100% de descarte dos materiais usados após cada sessão. Essenciais na segurança e conforto do paciente. Equipe experiente e humanizada. Meta Saúde Clínica do Rim, Rua Javaé 57, Jardim Festugato, perto do Zoológico e do Hospital da Unimed. Estacionamento próprio. Telefone 3572-8177. Responsável técnico Dr. Jaime Boger. CRM Paraná 12718. Nefrologista. Mãe, não tá perto do aniversário da Calcipag? Bem lembrado, filha. É isto aí, minha gente. Vocês estão convidados para a festa dos preços baixos na promoção de aniversário da Calcipag. Você ganha 10% de desconto nas compras à vista ou pode pagar tudo a prazo em até 10 vezes nos cartões Calcipag e Bônus Cred, onde a primeira é lá para o dia 10 de novembro. Venha para uma Calcipag e feliz economia para você. Calcipag, Centro, Vila Portes, Vila A e Morumbi. Vai construir ou reformar, vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Porcelanato Delta 54 por 54 retificado 29,90 o metro quadrado. Argamassa porcelanato cinza externa 18,90 20 quilos. Porcelanato em Bramaco 62 por 62 retificado 32,90 o metro quadrado. Piso Manjopar 45 por 45 de primeira 10,90 o metro quadrado. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões. Fone 2102-2500. Destro, macro atacado, distribuindo confiança. Vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Destro. O Banco Bom Sucesso Olé Consignados avisa que sua sede de atendimento aos clientes é nas avenidas JK número 514, junto ao seu responsável, o senhor Pedro, e que qualquer outra pessoa não está autorizada a falar ou se apresentar como representante do mesmo. Nossos telefones de contato são 045 30 25 36 36, 30 25 19 19, 30 25 69 69 e 8809 53 91, das 7 horas até às 18 horas. E queremos agradecer a todos que sempre tiveram uma parceria com nosso representante, senhor Pedro. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Cartão
Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo que você ama. O Cartão Bônus Clube é muito mais benefício para a sua família. É seguro de vida, auxílio funeral, seguro da sua casa, consultas médicas e exames laboratoriais com preços de convênio e parcelamento. Tratamento odontológico parcelado em até 10 pagamentos sem juros. Sorteios mensais de até 40 mil. Cartão Bônus Clube é mais um benefício da Bônus Cred. Faça seu cartão Bônus Clube e proteja a sua família. Informações de contratação na Bônus Cred, Avenida Brasil 913, fone 3523-5558. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo o que você ama. Há mais de 21 anos, o melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 21 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701, em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11 horas e 33 minutos com 24 segundos. É o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Hoje entrevistando o candidato Felipe Mansur, e eu vou dizer por quais partidos. Rede, acertei? Acertou. PMDB, PSDC, PV, PPL. Perfeitamente. Tá certo? Tá certo. É o novo que a gente quer, é o nome da coligação. Eu quero, antes disso, dizer que a Destro atua no mercado alimentício e construção há 50 anos aqui em Foz do Iguaçu. Tem porcelanato Delta 54 por 54 retificado 29,90. Argamassa porcelanato cinza externa 18,90. Piso Majopar 45 por 45 de primeira 10,90 ao metro quadrado. E a telha Multilite 4 milímetros 9,90. Fica na Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões. O telefone 2102-2500. Quem que está no site da Rádio Cultura, Dante? Nós temos muitos comentários pelo WhatsApp. Mas vamos lá, o pessoal quais são? Não está perguntando ainda. O Leandro está dizendo bom dia, doutor Nelson. Um lembrete, né, o candidato que está sendo entrevistado, que ele se apresenta ao povo e tem alguns candidatos mais velhos que se escondem. 11h34, não necessariamente com essa intenção. Felipe, nós aqui da Rádio Cultura, e eu acredito que toda a imprensa, ela dedicou boa parte da cobertura do assunto eleição em Foz do Iguaçu, muita coisa que foi para a página policial. E eu conversando ontem com algumas pessoas, ontem nós entrevistamos um candidato aqui. E o candidato, com razões próprias e motivo do foro íntimo dele, que a gente respeita, ficou mais de 50% do tempo justificando a sua prisão. Nós temos candidatos a vereador preso, nós temos uma operação pecúlio que mantém preso o prefeito atual, secretários, enfim, um sem fim de senões. Quando o senhor fala, que é um termo que eu utilizo muito, o que significa resgatar, então, esta dignidade do homem público para que coloque o seu passado na frente? Como dizia Rui Barbosa, o homem público tem que colocar o seu passado na frente, para dizer o que ele é, o que ele fez, o que ele deixa de fazer, quais as implicâncias que ele tem. Como é que o senhor define isso? O que é esse resgate da dignidade do homem público? Eu vejo da seguinte forma, doutor Nelson. O pleito eleitoral, a campanha eleitoral, ela é um momento que é enxergado pela maioria dos candidatos como distinto da administração pública. Então, quer dizer,
Isso daí eu não estou falando de hoje, não estou falando dessa eleição, isso historicamente no Brasil. Faz-se uma campanha para ganhar voto, e daí depois ele entra na prefeitura e vê o que dá para fazer. O que nós enxergamos? Nós enxergamos que tanto a campanha, candidatura, quanto a administração pública, elas têm que ser coerentes. O que eu falar na campanha, eu tenho que conseguir cumprir. Você veja, esses dias me chamaram para assinar uma carta de compromisso. E aí me pediram lá, com todo o respeito que eu tenho aqui aos deficientes, e eu inclusive tive uma parente minha deficiente, sei da luta, vivi com ela dentro da minha casa e sei o quanto isso é difícil para uma família e quanto a gente tem que dar atenção para isso. Mas me pediram para assinar um termo para construir um ginásio de esportes e para construir um centro de ecoterapia. Eu não sei quanto vai custar isso. Eu não sei se isso vai ser possível ou não. Nós estamos com um problema de orçamento que, apesar de Foz ter um monte de dinheiro, sem dinheirada, como eu tenho dito por aí, falta dinheiro para algumas coisas porque é mal administrado. E eu não posso chegar e assinar um termo, estou dando só um exemplo, porque eu não assinei outros termos, não posso chegar e assinar um termo dizendo que eu vou gastar sem saber se eu posso. Aí chega outros candidatos e assinam o termo, sabe, com uma bravata, só porque a TV está ligada, e eu fiz questão de gravar o que eu estava falando e colocar no Facebook. Diz, eu sou responsável com aquilo que eu estou falando. Se eu estou falando que se nós passarmos todo esse processo da saúde, fizermos uma readequação da saúde, nós vamos investir nos postos, nas unidades básicas de saúde, eu sei que dá para fazer isso. Se eu estou falando que a gente pode chegar e criar investimento em Foz do Iguaçu, é porque eu estudei e eu sei que dá para fazer isso. Agora, falar, me desculpe aqui a expressão, eu não posso deixar de citar, gente, falar de painel solar, falar de botão de pânico, falar disso e falar de aquilo, só para ganhar a atenção do público, eu acho que não vale a pena. Aí, doutor Nel, sabe o que acontece? A gente chega a falar a verdade e a turma começa a me atacar, estão me dando chute na canela até não poder mais, mas eu sabia que isso ia acontecer, eu já estava ciente disso. Por quê? Porque os meus adversários estão desesperados, eles estão vendo a minha campanha crescer, eles estão vendo a adesão das pessoas e desesperaram, começaram a jogar baixo, mas eu não vou entrar no jogo deles e vou continuar sendo coerente. Então, resgatar a dignidade do homem público é o cara olhar para cima, olhar para o cidadão e dizer, o que eu estou falando, eu vou cumprir, porque eu sou um homem público e eu tenho responsabilidade. Para mim é isso. Nessa questão, acessibilidade. O senhor tem né, o problema da calçada, da legislação em relação ao acesso dos portadores de deficiência. Como é que o senhor encara isso? Eu vejo que nós temos até uma legislação que ela é adequada. O que a prefeitura precisa é primeiro cumprir o seu papel e depois fiscalizar para que isso seja cumprido. Então, veja, dois pontos aí. Primeiro, tem rua em Foz do Iguaçu que não tem faixa de pedestre pintada. Como é que vai trafegar com uma cadeira de rodas, um cadeirante, seja com a cadeira elétrica ou seja na mão, pelo centro da cidade, se ele não tem faixa de pedestres pintada? Porque o cadeirante, a pessoa sabe, ele fica mais baixo do que a visão do carro. Muitas vezes aquilo vai causar um acidente fatal. Como é que o cadeirante vai trafegar tranquilamente pela cidade, fazer uma compra na Avenida Brasil, se nós não fazemos a guia rebaixada em muitas calçadas? Ele vai rampar, ele vai pular o degrau da calçada? Então, nós precisamos fiscalizar. Eu acho que a lei existe, a lei é bem feita, pode ser que até precise de adequações, nós precisamos estudar, mas nós precisamos primeiro, é aquilo que eu estava falando, fazer a prefeitura funcionar. Puxa vida, tem uma lei? Vamos fazer essa lei ser cumprida. Vamos buscar aí um entendimento com a sociedade para que essa lei seja cumprida e, à medida que for possível, fazer essas adequações na nossa cidade. Então, eu tenho dito, doutor Nelson, a nossa cidade não é uma cidade turística, é uma cidade com pontos turísticos. A partir do momento que a Prefeitura de Foz conseguir adequar a Foz do Iguaçu para o seu cidadão, para o iguaçuense, melhorar as condições de urbanismo para o iguaçuense, nós vamos estar acolhendo melhor o turista e nós vamos se transformar numa cidade turística. Doutor Nelson, em cima disso que você falou, posso emendar uma pergunta aqui? No início do programa você falou que pegou um transporte coletivo e que inclusive não tinha ponto de ônibus, e esse é um problema também que mexe nessa questão da acessibilidade e a questão também do próprio turista que vem a Foz do Iguaçu. O que você sentiu nessa questão do transporte urbano que dá para ser melhorado? O que você pensa disso? Bom, primeiro, nós precisamos ter ponto de ônibus. Eu fiquei imaginando se eu fosse um turista.
É claro que um turista, é difícil ele andar lá pelo Sol de Maio, mas nós precisamos ter pontos de ônibus adequados para o turista e também para o cidadão. Então veja como foi engraçado. Eu cheguei lá e eu estava procurando o ponto de ônibus. Eu sabia, me falaram que o ônibus saía da rua tal, e eu cheguei na rua e comecei a procurar o ponto de ônibus, igual uma barata tonta. Aí tinha uma menina encostada na parede de uma casa. Eu perguntei para ela, olha, eu estou procurando um ponto de ônibus aqui para ir para o centro, tal, onde é que é? Ela disse, não, é aqui mesmo. Eu disse, mas é aqui? Como? Como é que você pega o ônibus aqui? Ela disse, não tem ponto. Aqui no nosso bairro não tem ponto. Aí eu falei, tá, mas e se chove? Ela disse, não, se chove eu chego molhada no serviço. Como é que pode? Como é que pode? Isso é um desrespeito com o cidadão. Então, nós precisamos adequar toda essa questão e fazer com que, aí, entrando mais a fundo, né, Eli? Você veja, eu não tenho compromisso nenhum com as empresas de ônibus. Nem conheço os donos. Eu vou chegar e vou pegar aquele contrato e vou fazer o contrato ser cumprido. Não penso em fazer uma rescisão de contrato nem nada, porque nós precisamos pegar o contrato e fazer o contrato ser cumprido da maneira como ele está escrito. Se ele está mal escrito, nós precisamos renegociar esse contrato. Então, é atuar nessas coisas que muitas vezes são questões administrativas, são questões que levam tempo, são questões que exigem negociação, mas que o prefeito tem que estar atento, senão quem sofre é a população. 11h42, diga, Dante. Ainda sobre esse assunto, como ele quis insistir, eu também vou insistir ainda. Você até acabou falando, mas o contrato, não me parece que o problema é a falta de cumprimento do contrato, me parece que é o contrato que foi feito sem atender à necessidade da população. Como mexer em contratos firmados? Mais ou menos, Dante. Até onde a gente conseguiu saber, e eu vou te falar mais ou menos por quê? Porque a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado e sentar com as empresas, pegar o contrato efetivamente, estudar o contrato. Mas parece que as empresas elas não estão cumprindo todas as linhas que estão no contrato. Parece que tem aí uma dificuldade das pessoas. Por exemplo, eu fui num bairro esses dias e a pessoa lá do bairro me falou, Felipe, tem dias que passa o ônibus aqui e tem dias que não passa. Por quê? Porque muitas vezes eles ficam mais espaçados, né? Tiram um ônibus de circulação, muitas vezes para manutenção. Então, nós precisamos, como população, fiscalizar. E aí eu vou falar mais uma vez, como eu tenho dito, a população precisa se envolver. A população precisa fiscalizar. Porque se eu não tivesse ido no bairro, não tivesse conversado com essa pessoa que sofre esse problema, eu não saberia desse problema. Então, a população precisa se envolver e participar para que a gente possa melhorar essa situação. 11h44, Enes. Felipe, a gente nota o seguinte, que os governos vão assumindo, né, quer governo estadual, quer governo federal e quer governo municipal, né? Pega um caixa, né? É como alguém que compra uma empresa, já tem dívidas ali, um monte de funcionário querendo receber o salário, né? É problema isso. Embora um orçamento de 846 milhões de reais, né? Assim, à primeira vista, é um monte de dinheiro que dá para você fazer e desfazer. Mas o compromisso é quase que bem maior do que isso, né? A primeira pergunta é o seguinte, eu vou fatiar em duas. Sim. Se você lançaria mão de criar novos impostos exatamente para sacudir a saúde do caixa. A segunda, os royalties, na sua originalidade, eles foram criados, né, para atender, digamos, a algum prejuízo que o município sofreria. E Foz do Iguaçu, realmente, ele cedeu uma área fantástica para o reservatório de Itaipu. E por isso recebe royalties, como recebe São Miguel, Itaipulândia e por aí afora. Só que, criado, ele passou pela Câmara Municipal e recebeu um carimbo fantástico de que os recursos seriam destinados a obras e questões sociais. Eu não sei se a Câmara até hoje se preocupou em fiscalizar essa área. Não há, pelo menos até onde eu vi, não há nenhuma preocupação do Legislativo em, pelo menos, não sacanear o prefeito, mas fiscalizar e ordenar exatamente para o que foi criado esses recursos. Você, na segunda pergunta, você faria uma revisão dos destinos dos royalties? Sim, vamos começar aí primeiro com a primeira, que é a questão dos impostos, né? Você veja, o cidadão iguaçuense, ele está com dificuldade de pagar as contas.
Nós não temos como aumentar mais impostos na nossa cidade. Aí você vai me dizer, puxa, Felipe, mas se você enxergar que lá na saúde precisa de mais recursos, você vai aumentar imposto? Não vou. Sou contra isso, sou contra aumentar imposto. Eu acho que nós temos que fazer, e aí eu vou entrar na sua segunda pergunta, é pegar os royalties e fazer estímulo para a nossa economia. É conseguir fazer com que esses royalties, que são um benefício pela nossa área perdida, eles impulsionem a nossa economia, porque se nós temos a economia de Foz do Iguaçu crescendo, nós vamos ter mais dinheiro em caixa. Nós vamos ter mais recurso dentro da prefeitura para cumprir com todas as obrigações. Então, a minha lógica econômica, vamos dizer assim, é essa, né? E com relação à aplicação dos royalties, eu vejo que os royalties têm que ser destinados para investimentos. Eles não podem ser destinados para o custeio da máquina, porque daí ele perde a sua finalidade. Né? Como você mesmo falou, obras, questões sociais. A hora que eu crio dentro da cidade uma questão de infraestrutura melhor, eu vou girar a nossa economia, eu vou aumentar a nossa economia. Se eu pego esse dinheiro dos royalties e coloco só para custeio da máquina, eu não vou conseguir aumentar a nossa capacidade econômica do município e o município vai começar a sofrer. Felizmente, Enes, nós temos em Foz do Iguaçu esses royalties e nós temos alguns repasses do governo federal que estão mantendo o orçamento do nosso município. Inclusive, nós temos o ICMS, que é a parte do ICMS de Itaipu que vem para Foz, que eu acho que até hoje foi muito mal utilizado. O que nós precisaríamos fazer? Precisaríamos criar um programa, e aí vem a minha proposta do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do município, criar um programa para que a gente possa transformar Foz do Iguaçu numa cidade atratora de pessoas, de turistas, de investimentos e muito mais acolhedora para o nosso cidadão. 11h48, Cida. A minha pergunta para o senhor, candidato, é com relação ao que o senhor falou de período integral nas creches. A gente pôde observar no governo do prefeito Reni Pereira uma demanda muito grande na área de educação, inclusive a discussão de contratar por CLT, não contratar. Como que vai funcionar essas creches em período inteiro, já que o município está no seu teto limite de funcionários? Veja, Cida, realmente nós atingimos o limite prudencial. Nós temos que fazer alguma coisa dentro do município para que a gente baixe esse limite prudencial e possa contratar mais pessoas para as creches. Mas, principalmente, como que nós vamos começar a resolver esses problemas das creches? Nós temos nas escolas municipais vagas sobrando. Nós temos salas sobrando nas escolas municipais. E o que eu vou fazer? Sem precisar construir uma creche, eu vou fazer com que as escolas municipais elas possam atender também aquelas pessoas que precisam da creche. E aí nós vamos começar uma reorganização administrativa, por isso que eu falo, tudo passa por uma reorganização da casa. Nós vamos começar uma reorganização administrativa, aproveitando os recursos que o município tem para poder incluir essas crianças em período integral. Se precisar fazer a contratação de mais pessoas, nós vamos fazer essa contratação e aí nós vamos ter que sacrificar uma área ou outra da prefeitura, não sei como nós vamos fazer. Extinguindo secretarias e quais? Extinguindo cargos em comissão. Eu tenho o projeto assim, inicial, meu governo, nós vamos extinguir 50% dos cargos em comissão. Por quê? Porque hoje nós temos 300 cargos em comissão. Não tenho por que ter tudo isso de cargo em comissão no meu governo. Entendeu? Vou deixar aquilo que precisa. Quem sabe nós vamos extinguir 50%, quem sabe mais. Aí nós vamos começar a liberar um recurso do Caixa para poder atender essas áreas que estão mais precisando. O senhor extinguiria também secretaria? Sim, nós vamos reduzir hoje o número de secretarias que está no site da prefeitura, até quando nós fizemos o estudo, eram 19. Nós fizemos todo um estudo de reorganização de secretarias e vamos passar para 14 secretarias. Quais o senhor extinguiria? Poderia já citar? Por exemplo, nós vamos unir, eu estou sem a relação aqui, mas nós vamos unir Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Tem por que você ter duas secretarias? Tem. Tá, as coisas se confundem, sabe? E outra questão que nós vamos fazer também. Não tem por que você ter secretário e secretário adjunto. Desperdício para o município, gente. Vamos fazer o secretário trabalhar? Aí ele não precisa ter um secretário adjunto do lado dele. Vamos fazer as coisas funcionarem, fazendo essa reorganização administrativa. Felipe, nós estamos indo para o final do programa. Tem uma pergunta aqui de um cidadão, seu Antônio, do Jardim Adriana. Ele diz, se caso você não for eleito, se você aceitaria um convite do prefeito eleito para compor a equipe de administração. Você, imagino eu, que não pensa nessa possibilidade nesse momento, né?
Não penso, doutor Nelson, e eu falo o seguinte, olha, nós temos um projeto que ele é muito coerente. Eu tenho aí um receio enorme de quererem comprar esse meu projeto e depois colocarem o projeto na gaveta. Eu não vou permitir com que a gente possa vender o projeto que nós temos só para benefício de um grupo ou outro político da cidade. Tem um projeto coerente. Como eu já falei antes, eu não preciso ser prefeito. A minha vida vai continuar, mas eu quero ser prefeito porque eu quero dar minha contribuição e melhorar a vida da cidade. Tem gente aí concorrendo que precisa ser prefeito, porque se essa pessoa não for prefeito, acabou o emprego dela. Então, nós vamos fazer com que o nosso projeto seja sempre coerente. Não penso em assumir nada, mesmo que seja convidado. 11h52, Felipe, tem a relação com o Poder Legislativo, com a Câmara de Vereadores, e tem restrições jurídicas pendentes em relação à nominata de candidatos a vereador pelo PMDB. Ou seja, corre-se o risco dos candidatos, ainda que independente do número de votos, e até ganhando votos até para ser eleito, pode correr o risco de não assumir. Né? Como é que você está enxergando isso? Não, eu vejo o seguinte, nós analisamos muito essa questão, doutor Nelson, não existe problema jurídico nenhum. O que ocorreu? Ocorreu um erro em um documento que foi juntado junto ao processo de cada candidato. Esse documento nós já recorremos ao tribunal e o tribunal está analisando. Já era para ter analisado. Como demorou muito, tem muitos processos para analisar, então isso aí leva um tempo. Mas eu quero deixar os candidatos tranquilos. Hoje foi liberado mais 24 candidatos a vereador, não sei se foram todos já? 24. Então, na verdade, esse aí, e até o doutor Elvis, que nos ajuda aqui na parte da campanha, apareceu no jornal, está me mostrando aqui, o doutor Gustavo me mostrou, todos os nossos candidatos já estão liberados, ninguém precisa ter medo de votar nos candidatos do PMDB ou da nossa coligação. Estão liberados. Todos estão liberados. Candidatos da nominata do partido do PMDB, todos eles podem ser votados. Todos eles podem ser votados. Vamos acabar com esse boato dos outros candidatos dizerem aí que não pode votar nos candidatos do PMDB, porque todos, isso daí já está confirmado. Pois é, mas nós temos, e para finalizar, eu quero a opinião do senhor, o senhor enxerga esse processo? Que obedecer. E contra o está sempre aberto. Eleitoral de maneira se envolva nos problemas uma transformação. Então, até depois de amanhã.